Olá pessoal, bem-vindos a mais um encontro dentro do módulo aí de gestão financeira. Então nós já tivemos aí 5 aulas, né? Total aí de 5 aulas dentro da nossa primeira disciplina, que foi Finanças e Resultado. Então hoje nós iniciamos a nossa nova disciplina, que é Orçamento Empresarial. Então falamos aí, né, como eu disse, sobre aí um pouco de finanças e resultado, entendemos aí alguns princípios, alguns conceitos, e aí agora nós entramos então na disciplina de orçamento empresarial. É muito importante lembrar que você que está acompanhando essa aula pelo YouTube, não esqueça de colocar o seu nome completo nos comentários, tá? Para a gente estar lançando ali a sua frequência, registrando, né, a sua presença nas aulas, então. Beleza? Não se esqueça aí, já coloca o seu nome aí, o seu nome completo aí nos comentários desse vídeo aqui. E as outras aulas também estão disponíveis, né? As aulas anteriores a essa, então não esqueça de colocar o seu nome, de assistir, né? Essas aulas, de aproveitar aí mesmo essa oportunidade, né? Que vai aí beneficiar o seu negócio, não somente o seu negócio, mas falamos aí de alguns assuntos que também pode te ajudar aí, como por exemplo na gestão financeira pessoal. Então é bem bacana mesmo, beleza? Então vamos continuar. Então antes de entrar na disciplina de orçamento empresarial, eu só quero recapitular aqui, bem rápido, um pouco daquilo que a gente estudou em finanças e resultado, tá? Não vou me aprofundar muito, até porque essas aulas já foram ali disponibilizadas no YouTube também, né? Então, eu só vou dar uma passada só pra gente recapitular aí alguns conceitos que a gente estudou em finanças e resultado, beleza? Então, primeiramente, a gente entrou ali e falou um pouco sobre o que a gestão financeira, né? Nós entendemos aí um pouco sobre o que é a gestão financeira, que foi aí o início da nossa aula, né? Entender um pouco sobre o que né? Esse módulo aí que nós vamos estudar. Então, nós entendemos que a gestão financeira, ela trata aí da captação do dinheiro e do seu investimento. Então, percebe que nós temos dois pontos principais. Então, a captação, né, do dinheiro e o investimento. Então, vamos colocar aí uma corda. Então, a captação está numa ponta, né, lá no início, o investimento está lá na outra ponta. E aí nós temos o processo, né, que ao longo aí, né, entre esses dois pontos, nós temos aí esse processo da gestão financeira. Então, a gestão financeira ela atua desde lá da captação do dinheiro até o processo aí, né, como você vai gerir até a etapa lá da onde você vai investir esse dinheiro, na onde você vai aplicar esse dinheiro, beleza? Então é bem interessante mesmo estudar, quem acompanhou aí as outras aulas, aprendemos aí princípios econômicos bem legais mesmo, olha ali. Então essa gestão busca formas de se criar valor e de fazer o dinheiro gerar mais dinheiro. Então, olha que interessante, né? Você vai conhecer ali alguns princípios ali, né? Alguns conceitos que vai ali, então, te ajudar. Você vai adaptá-los aí no seu negócio para proporcionar aí, para gerar, né? Ainda mais dinheiro para você, para gerar ainda mais aí resultados positivos nas suas finanças aí, então. Beleza? Então é algo bem interessante mesmo aí, feito para te impulsionar a crescer aí, tá bom? Então vamos lá. E aí eu só vou dar uma passada bem rápida aqui, ó. Então nós fizemos aí uma introdução a finanças pessoais, né? Nós entendemos aí a importância de você separar e ter o controle das duas finanças, tanto a finança empresarial quanto as finanças pessoais, né? Nós percebemos aí que tem que haver aí então uma separação entre as suas finanças pessoais, da sua família e as finanças então do seu negócio, né? Então são finanças diferentes. Claro, você pode receber ali do negócio, você pode, né? O seu dinheiro vem dali, tá? Mas são coisas diferentes,
tá bom? Que tem que aí ser separadas. E assim como você tem que ter o controle das finanças da sua empresa, né? Tem que ter uma boa gestão financeira na sua empresa, assim, nas suas finanças pessoais, elas também necessitam de um controle ali, de um planejamento, como a gente disse ali, ó, as suas finanças pessoais, elas também precisam de organização e disciplina, beleza? Por quê? Porque nós entendemos, nós vimos, né, que nós temos aí diversos desejos, diversas vontades, né, como por exemplo, eu quero um carro, né, um carro melhor, ou quero aí meu primeiro carro, minha primeira casa. Então, nós temos aí diversas vontades, não é errado isso. Mas nós precisamos ter uma boa gestão das nossas finanças para conseguir alcançar esses objetivos, para que não gere aí problemas para nós, né? Para que chegue num nível aí de, infelizmente, aí causar às vezes desentendimento em relacionamento, às vezes algum tipo de doença devido a alguma instabilidade financeira aí, que a gente viu que pode acontecer, né? A gente viu alguns dados aqui referentes a isso. Problemas financeiros aí que tem sido a causa de divórcios, de doenças, né, como estresse, depressão, gastrite, pressão alta e desentendimento aí entre família, entre amigos. Então a gente viu que eu trouxe aí algumas pesquisas, se você quiser assistir essa aula aí, a nossa primeira aula, né, dentro do módulo de gestão financeira. Então é um tema bem legal também, finanças pessoais, e nós demos uma pincelada aí sobre as coisas importantes ali, né? Então nós falamos aí sobre ganhos e gastos, a importância dessa separação, né, e de você elencar aí quanto você ganha, quanto você gasta, né? Então falamos aí dos cuidados com as pequenas despesas. Depois na segunda aula nós continuamos aí dentro do assunto de finanças pessoais, falamos um pouquinho sobre cartão de crédito, se ele é o herói ou se ele é o vilão, né? E demos aí então algumas dicas e cuidados para que o cartão de crédito seja algo que te ajude e não te atrapalhe, beleza? Falamos um pouco sobre investimento, fizemos alguma simulação aí sobre crédito fácil, entendemos aí porque os juros dele, né, às vezes é tão alto, e assim nós falamos aí um pouco então sobre finanças pessoais. Entramos aí, né, a fundo na disciplina de finanças e resultados, estudamos aí, então a diferença de de gestão financeira e gestão econômica. Entendemos que as duas, né, nos trazem aí dois resultados diferentes, né, das finanças da sua empresa. Então, foi algo bem legal e nós fizemos então um exercício prático. Entendemos também o fluxo de caixa como uma ferramenta de grande importância aí para os registros aí do caixa, né? Que vai te trazer informações necessárias, importantes. Então, e aí nós fomos para nossa quarta aula, falamos um pouco sobre a diferença de gastos fixos e gastos variáveis, como uma tem interferência, né? E por isso ela é variável devido aí às vendas e à produção. Então, né, ela fica aí nessas oscilações e como o custo fixo ele permanece, né? Como o nome já diz, ele é fixo ali, ele não muda, ele não varia. Por mais que você venda mais no mês, no outro mês tem uma venda mais baixa, o custo fixo continua o mesmo. Então a gente entendeu um pouco aí a diferença dos dois, né? Entendemos também sobre formação do preço de venda, né? Estudamos aí alguns objetivos do preço, né? A importância do preço, a importância do gestor ele analisar ali, ele formular o seu preço com calma ali, com sabedoria. Então nós entendemos também que no momento da precificação existem dois aspectos, que é o mercado e que é os custos, né? Então nós podemos aí precificar com base no mercado, nós também podemos precificar com base nos custos do produto, que então é chamado de markup. Nós estudamos aí um pouco sobre o que é o markup, né? A sua formação, as suas fases, e aí fizemos uns exemplos práticos ali até chegar no preço de venda. Beleza? Então foi algo bem interessante. Já na nossa quinta e última aula, disciplina de finanças e resultados, nós falamos um pouco sobre margem de contribuição, né? O valor ali que sobra do seu produto para você arcar aí com os custos fixos da empresa. E depois que chegou, né, nesse montante de custo fixo que alcançou, você esse valor ali que sobra passa a compor o lucro da empresa, então. E aí fizemos algum exercício prático aqui, e aí nós partimos para o ponto de equilíbrio,
que é necessário então apurarmos a margem de contribuição para chegarmos ao ponto de equilíbrio. Qual que é o ponto de equilíbrio? É quando as suas receitas elas se igualam ali então aos seus custos e despesas, né? O seu lucro vai ser igual a zero. E aí, a partir disso, nós vemos aqui nesse quadro, ó, que quando ela se iguala com seus custos e despesas, você já tem um montante suficiente, então, para arcar com seus custos e despesas, tá? Então, o total das suas receitas é o total dos seus custos e despesas, e a partir daquilo vai compor o lucro da empresa. Se a receita não chegar a alcançar, então, aquele total de custos e despesas, ela vai ficar ali na área do prejuízo. Então, nós entendemos, são informações bem legais, né? Nós vimos aqui, então, fizemos exercícios práticos. E assim nós finalizamos a nossa disciplina 1, né? Que é Finanças e Resultado. Então, é uma disciplina bem bacana. Então, eu aconselho aí, você que deu aí, então, uma perdida aí nas aulas e tal. Então, volte ali, estude um pouco dessas aulas. Tá uma aula bem interessante. São ao todo 5 aulas aí bem interessantes, então, e práticas. Beleza? Então, entramos agora, né? Agora é de verdade, então, na disciplina de orçamento empresarial, tá? Então, essa é uma disciplina bem bacana, né? Então, primeiramente, nós vamos entender aí o conceito de orçamento empresarial, tá bom? Que é importante. Assim como nós entendemos ali o conceito de finanças, nós entendemos o conceito de gestão financeira, agora nós vamos entender então o conceito de orçamento empresarial. Então, primeiramente, o orçamento ele visa prospectar cenários futuros, projetar como será a atividade da empresa no período seguinte, ou seja, planejar como as coisas acontecerão. Então, olha que interessante, né? Então, nós temos aqui, ó, esse aqui é o mais claro, assim, né, que a gente consegue ver nesse textinho aqui. Então, planejar como as coisas acontecerão, beleza? Então, é bem interessante o orçamento, né? Quando a gente ouve, assim, a palavra orçamento, é como se você, às vezes vem na mente, né? Ah, tô fazendo uma reforma, vou chamar ali, né? Vamos colocar ali, quero fazer uma escada, né? Tá faltando a escada ali e tal. E aí eu preciso chamar lá uma pessoa que saiba fazer. Então ela vai fazer primeiramente o orçamento para mim, vai entregar então o valor que vai ficar o total da escada ali, então. E aí quando eu falo em orçamento, né, a gente já vem isso na mente, algumas coisas relacionadas, né? O orçamento empresarial, então, ele vai ser um planejamento então de como as coisas acontecerão. Ao longo aí das explicações, das características, a gente vai conseguindo clarear mais essa ideia ainda, beleza? Que é importante. Olha ali. Então, o processo de gestão, ele depende de informações e de ferramentas para planejamento e para controle. O orçamento pode ajudar tanto numa quanto na outra coisa. Então, olha que interessante. Então, no orçamento empresarial, você vai traçar ali metas, né? Você vai traçar objetivos ali e você é necessário isso, né? Você formular ali os objetivos da sua empresa, os objetivos de cada área ali, então, e traçar metas aí, né? E aí você vai colocar isso dentro de um planejamento, quais os recursos, né? Que você precisa para isso, como por exemplo, vou fazer uma média aí, vou fazer um orçamento da área de vendas, né? Então, quanto que eu vou vender, né? Quanto que eu quero vender, quanto que isso vai me custar. Então, você vai levantar dados aí, né? Quantitativos, você vai levantar dados aí em valores. Então, quanto que eu vou vender em reais, quanto que eu vou faturar, né? Então, você vai fazendo uma média. E aí, o seu setor de vendas, ele vai caminhar para aquilo ali. Então, você vai jogar esse planejamento aí para daqui, vamos colocar 1 ano. Então, esse orçamento aí vai ser para daqui a 1 ano. E aí, sua empresa vai caminhar para alcançar aquilo ali, o seu setor de vendas vai ter aquela meta ali, vai ter aquele guia. Então, o orçamento, ele funciona como um guia também, beleza? Então, eu vou passar um vídeo aqui, e é um vídeo bem interessante também, ele vai trazer ali ele vai trazer alguns conceitos também de orçamento empresarial, e é um vídeo bem claro, assim, pra gente visualizar, tá bom?
Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do Professor Contábil, né? Hoje o vídeo vai falar sobre orçamento empresarial, um tema super importante na área da gestão, um tema aí primordial para que a sua empresa tenha sucesso, para que o teu negócio seja próspero, tá certo? Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você, deixa o like aqui no canal, tá? Se inscreve, ativa as notificações, tá bom? E eu vou deixar também o link do Telegram para você receber conteúdos todos os dias especiais, tá certo? Exclusivos para os inscritos do Telegram, tá certo? Então vamos falar sobre orçamento empresarial. Antes de começar, quero conceituar para vocês, de forma bem simples, o que é orçamento, para depois a gente estender para a área empresarial, tá certo? Orçamento é uma ferramenta de gestão financeira, tá certo? Você tem alguma ferramenta de gestão financeira na sua empresa? Então vamos lá, orçamento é uma delas, tá? Então primeiro eu vou falar o que é orçamento de uma forma bem simples. Orçamento é uma ferramenta que ela busca projetar, controlar os seus gastos e os seus ganhos de forma a que você consiga, ao longo do tempo, essa é a palavra-chave, ao longo do tempo perceber se você está trabalhando conforme o planejado, conforme o previsto, ou se você está gastando, ou se você está custando mais do que o que você planejou, tá certo? Vou dar um exemplo bem simples aqui na sua casa. Você tem o ganho da sua casa mensal, tá certo? E você sabe que pelos próximos 12 meses esse vai ser o ganho. Mas você também tem despesas, tá certo? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma comparação, você vai confrontar teus ganhos e suas despesas pelos próximos 12 meses, tá certo? Geralmente o orçamento é feito por um ano. E aí, no mês de janeiro, você ganhou X, gastou Y. Sobrou? Ou você conseguiu gastar mais do que ganha? Tá certo? Fevereiro. Então se eu gastei mais do que eu poderia gastar em janeiro, fevereiro, eu preciso compensar esse gasto. Ou eu tenho que ganhar mais, ou eu tenho que gastar menos. Tá joia? Na ótica empresarial é a mesma coisa, tá? O exercício social de 12 meses, o teu período que você vai exercer esse orçamento, o período que você vai aplicar a gestão financeira na empresa, é ideal que seja pelo próximo ano, tá? Então, se você vai fazer uma projeção de despesas com folha de pagamento, com equipe comercial, marketing, vendas, administrativo, você vai fazer uma projeção das suas despesas com marketing, né? Empresas contratadas para fazer teu marketing. Você vai fazer uma gestão do aluguel do teu imóvel que você utiliza. Mas o meu imóvel é próprio, então qual é a manutenção? Qual a depreciação mensal desse imóvel? Tá certo? Então todos os gastos fixos que você tem dentro da sua empresa, você precisa fazer um orçamento anual, tá certo? De base do orçamento anual, você vai comparar o seguinte, você vai chegar ao seguinte insight. Cara, então quanto eu preciso vender nesse período para pagar todas essas contas? O orçamento é a base da meta de vendas, tá certo? Não tem como você falar que quer vender X, sendo que você não sabe quanto você vai gastar. Então, veja só, a partir do momento que você dá o start no orçamento, já começa a valer, já começa a contar o ano seguinte, janeiro, fevereiro, março, faz a apuração mensal. Eu tinha que gastar 50 mil em janeiro, gastei 56 mil. Opa, aí você entra lá no macro e vai dizer o seguinte, 50 mil previsto, 56 mil realizado. E aí, onde eu gastei mais do que o necessário, né? Chama o sócio da empresa, financeiro e tal, e começa a discutir. Bom, na conta de salários, nós precisamos fazer hora extra nesse mês, e aí a conta excedeu. Tá certo, mas excedeu e esse resultado que excedeu, isso aí te ajudou? Ou você fez uma hora extra a mais, uma despesa a mais e também não teve mais venda com isso? É isso que você precisa acompanhar, essa é a grande insight, tá certo? Da ferramenta de gestão orçamentária. Então, o orçamento empresarial você precisa estabelecer uma baliza, tá certo? Senão você vai vender e corre o risco de gastar e não ter lucros. Como é que você acompanha isso daí, tá certo? Então, você precisa montar o teu orçamento, né? Você precisa ter uma base, eu posso gastar? Não posso gastar. Né? Todo mês, toda semana, você tem que acompanhar o teu orçamento de despesas mensais. Eu estou dentro ou estou fora? O teu orçamento de vendas também. Né? Eu já vendi do dia 1 ao dia 10, aquele que eu precisava vender para pagar as contas do dia 1 ao dia 10. Tá certo? Então, esse problema que as empresas têm, né?
pode ser resolvido através do orçamento empresarial. Esse problema de não saber o quanto precisa vender, ou não saber se já gastou o que poderia, ou se já estourou, ou se ainda pode gastar mais um pouco dentro daquilo que está previsto no orçamento, tá? O orçamento é aquilo que controla a gestão financeira da tua empresa. Vai dizer se você está em direção à meta, vai dizer se você está acertando na gestão financeira da sua empresa ou se você está errando. Basicamente, é o que o orçamento faz para você, tá certo? Então, eu preciso de orçamento, né? Com tudo isso que eu te falei, você acha que é necessário orçamento para sua empresa? Sim. Qual é o profissional que vai poder te ajudar a montar o orçamento empresarial, a te orientar nisso daí? É o teu contador. Como eu falei no outro vídeo, procura teu contador. Ele vai te ajudar a montar a projeção de gastos do seu ano, do seu período, tá certo? E em cima dessa projeção de gastos, nossa, então quanto eu preciso vender? Qual tem que ser meu faturamento, tá certo? Então, assim, fica essa insight, fica essa contribuição para você. Novamente eu peço, clica no gostei, clica no joinha, se inscreve no canal, tá certo? Entra no Telegram, ali você vai receber conteúdos exclusivos, conteúdos de grande valor para o teu negócio, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima. Então foi algo bem bacana ali que ele trouxe, a gente pôde entender melhor aí então o que é orçamento empresarial, beleza? Então a gente pode dizer também que o orçamento empresarial, ele é uma técnica que trabalha com dados e informações das experiências passadas, né? Então, como eu disse, fazer um orçamento de vendas, mas eu vou analisar então o meu período passado aí de vendas. Qual que foi a média de vendas aí ao longo dos meses passados, né? Ou dos anos passados? Como que foi? Qual que foi aí os meus custos fixos, né? A minha média de custo fixo aí até agora. Como que tem sido a minha média de custo, né? Meu custo de produção, de mercadoria e tal, para aquisição aí de mercadoria. Então, ele pode se basear em informações passadas. É algo que você vai jogar para um futuro, que vai ser como um guia, né? Vai jogar ele para um prazo aí determinado, só que ele se baseia também em informações passadas, beleza? Então, esse planejamento que você vai montar, você vai olhar aí algumas informações passadas. É claro que tem um tipo de orçamento que ele não leva em consideração informações passadas, ele começa do zero, mas isso a gente vai entender um pouquinho melhor para frente, beleza? Então ele pode aí, como eu disse, então o orçamento ser um guia aí para sua empresa, para as áreas da sua empresa, tá bom? Então a gente vai entendendo aí cada vez mais aí ao longo da aula. Deixa eu só mudar aqui. Aí. Então aqui nós temos as principais características do orçamento, tá? Algumas aí, né, um tanto bom, mas é bem importante a gente falar dessas características. Por quê? Porque traz um norte aí a mais sobre o que é o orçamento empresarial e como ele funciona, né? Como que acontece. Então, primeira coisa, orientação para os objetivos. Então, o orçamento ele tem que ser baseado nos objetivos da sua empresa. Beleza? Então você tem um objetivo lá, por isso que é importante você elencar objetivos ali, né? Objetivos da área de venda, qual que vai ser? E aí o seu orçamento vai trabalhar em cima daquilo, você vai se planejar em cima daquele objetivo, né? Olha, vai ser vender esse tanto e não sei, sabe, para alcançar isso, você vai né? Vamos aumentar o número de vendas aí nesse total e tal, e aí você vai se planejar para isso, né? E aí o seu planejamento então vai ser baseado nos seus objetivos. Então, ali a segunda característica é uma projeção para o futuro. A gente vai sempre ver essa palavra aqui em orçamento, projeção. A palavra projeção a gente vai sempre ver aí uma hora ou outra aí dentro dessa aula de orçamento empresarial. Por quê? Porque o orçamento ele vai ser visto assim como um guia futuro para você. Você vai planejar ali algo, você vai jogar ali para um prazo, né? Vamos colocar ali para um ano e esse orçamento vai ser o guia ali para todas as áreas da sua empresa, tá bom? Flexibilidade. Então essa flexibilidade ela deve aí acontecer porque o orçamento ele não pode ser um planejamento rígido, né? Olha, eu planejei isso e isso e pronto, eu tenho que seguir aquilo, né? Eu tenho que estar dentro daquilo. Não, tem que ser algo flexível. Por quê? Porque às vezes acontece aí alguns fatores que você não teve controle, né?
acontece aí alguns fatores externos que atingem a sua empresa, que vamos colocar, aconteceu uma greve aí, né? Vamos colocar de caminhoneiro, que aí afetou a minha área de vendas. Então, o orçamento ele tem que ser flexível para saber lidar com essas situações. Ele tem que ser flexível para se caso tiver que ajustar algo, para se tiver que algum dado ali que foi errado, alguma coisa que está errada, que tá, né, que a sua empresa não se adaptou, que tá vendo que não vai alcançar, então pode ser adequado, pode ser ajustado. Beleza? Outra coisa importante, expectativas realistas. Isso é muito importante. Você ali, então, trabalhar com essas expectativas realistas. É não fugir da realidade do seu negócio. Como que tá o seu negócio? Qual que tá aí o seu nível aí de custos, né? Então você tem que trabalhar com dados realistas. Você não tem que fugir ali de como tá a sua situação, porque você vai pegar esses dados aí de como tá a sua realidade aí do seu negócio, né? E aí você não tem que fugir disso. Então você tem que colocar em cima dessa realidade presente, você tem que colocar expectativas então realistas aí. Então, ao se elaborar um orçamento, é preciso trabalhar com metas realistas, beleza? Então, não adianta você colocar uma meta aí, né, muito fora aí do seu negócio, que você vê que não vai ser, vamos ser sinceros, né? Você tá gerindo, qual que foi a sua média de vendas aí nos últimos anos? E aí não adianta você colocar uma meta de vendas absurda aí, né, tão distante. É claro, você pode sim, você vai crescer, só que tem que ser realista. Ver aí o processo de crescimento, acompanhar o processo de crescimento aí, então ter paciência aí nesse crescimento e não fugir disso, né? Beleza? Você pode sim elaborar metas maiores, mas daí elas vão sendo jogadas aí por um prazo maior. Então, dependendo se você vai, daqui um ano, então vamos ver aí a realidade do negócio, o que, que aconteceu aí nesse um ano que passou. Então, vai trabalhando assim, beleza? Com metas e objetivos aí, então, realistas, que são aí possíveis de acontecer, beleza? E aí, comunicação integral. Se você vai elaborar um planejamento, se você vai colocar ali, então, um orçamento, todos têm que saber, todos têm que estar dentro dessa visão, para que todos aí, então, trabalhem aí para esse objetivo, para esse planejamento aí da empresa. Não adianta só o chefe ficar sabendo desse orçamento, não adianta só o gerente ali sabe dessas metas, desse orçamento, desse planejamento que deve ser alcançado. Tá, e os demais? Eles têm que saber para onde, que eles têm que fazer. O orçamento ele vai ser um guia para todos os colaboradores. Todos os colaboradores vão ali, então, colocar esforços para uma meta, para um planejamento, para um objetivo em comum, beleza? Participação direta dos responsáveis. Então, se você vai fazer, vamos colocar então, se você vai fazer um orçamento de vendas, você tem que chamar ali o responsável pelo setor de vendas, né? Por quê? Porque ele vai te fornecer dados ali precisos sobre a área de vendas. Se você nomeou ali alguém para alguma área e você vai traçar um planejamento para aquela área, essa pessoa tem que diretamente participar ali desse orçamento, né? Então é interessante. Reconhecimento dos esforços individuais e dos grupos. Então todos ali estão trabalhando para um objetivo em comum. Então é necessário você reconhecer, você incentivar esses indivíduos, esses grupos, né, que estão ali trabalhando para alcançar o objetivo da empresa. Então é bem importante. Oportunidade, então o orçamento ele tem que fazer no momento certo, né? Não adianta, comecei o ano, mais pra frente eu faço esse orçamento, mais pra frente eu traço um planejamento e tal. Não, né? Já acabou um orçamento, você vai entrar em um próximo ano, já realize então esse orçamento aí pro próximo ano, já tem que estar já feito antes de entrar, né? Então, vou fazer um orçamento aí pro ano de 2023. Tá, antes de 2023, esse orçamento já tem que estar pronto. Por quê? Porque você já tem que entrar ali 2023 trabalhando, colocando os esforços para aquela nova meta, para aquele novo planejamento. E outra coisa de extrema importância é o acompanhamento, né? É necessário o acompanhamento, porque não adianta você planejar e não acompanhar. Como que você vai saber se a sua empresa ela tá perto, se ela tá
distante daquilo que foi traçado, então é muito importante esse acompanhamento. Por quê? Porque do acompanhamento você pode ali então ver se precisa de alguma adequação ou de algum ajuste, né? Então, eu tô acompanhando, minha empresa tá muito distante daquilo que tá, né? Tem dados ali que eu vou ter que mudar, que eu vou ter que e tal. Por quê? Porque você tá acompanhando, então você tá vendo, né? Pra onde a sua empresa tá indo, se tá indo de encontrar esse objetivo, né? Esse planejamento. E aí, se você tá acompanhando, você vai conseguir ver se precisa de ajustes. E daí você pode ajustar. Se você não acompanha, você não vai saber para onde você tá indo, né? Você não vai conseguir ligar ali, Então, é necessário acompanhar, é necessário visualizar aí qual é o planejamento sempre e tá fazendo aí então revisões, aonde a minha empresa tá, será que tá aí em rumo a isso? Então é muito interessante e importante fazer isso, beleza? Então vamos lá pro próximo. E aqui nós temos algumas terminologias usadas em orçamento, tá? Então são algumas palavras aí similares ao orçamento, que a gente também pode estar tendo uma ideia sobre o que é o orçamento empresarial, né? Então a primeira palavra que nós temos aqui é previsão. O que é a previsão, né? Então a previsão, então nós vimos aqui que a previsão é uma expectativa de acontecimentos ou que se deseja que aconteça, né? Então, sendo expressos normalmente de forma quantitativa. Por exemplo, previsão de vendas em quantidade, né? Então, eu vou prever ali, eu vou fazer uma previsão de vendas. Então, isso é interessante também, são terminologias aí usadas em orçamento. Planejamento, né? Temos aqui essa outra palavra aqui bem comum em orçamento empresarial, e eu já falei ela aqui várias vezes. Então, planejamento é dentro do orçamento, então ela é a criação e estabelecimento de planos gerais e específicos. Então, para um certo período aí, como 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos ou mais. Então, nós temos aí o planejamento, que vai aí, então você vai traçar aí planos, vai organizar esses objetivos, essas metas, como fazer para alcançar, né? Quais os recursos necessários, quais são as quantidades e tal. Então tudo isso vai se juntar aí, formando então o orçamento aí empresarial. Projeção, essa palavra é bem importante também, por quê? Porque é algo que você, aí com base em alguns dados aí passados, presentes, você está fazendo uma projeção futura, né? Então, vou fazer uma previsão de vendas, tal, vou colocar ela ali, elaborei, então é uma projeção futura, é algo que pode acontecer ali, então. Simulação, né? Essa parte aqui da simulação, ela é bem interessante também. Olha ali. Então, a simulação ela é uma elaboração de diversas projeções alternativas, né? Para o mesmo período. Então, você fez ali uma projeção ali, né, para daqui a 1 ano, você montou esse planejamento aí para daqui a 1 ano, e você tem algumas simulações ali alternativas, para se caso você colocou ali, né, os recursos necessários, as quantidades necessárias, né, tudo que é necessário para você alcançar aquelas metas, aqueles objetivos, e aí você vai elaborar outras, né, simulações ali alternativas, que às vezes, se isso não der certo, se acontecer algum fator externo aí que interfira nas minhas vendas, então eu vou, né, ter outra alternativa ali, então é bem interessante também. Plano, são algumas palavras aqui similares, tá? Então, o plano, então você vai colocar ali, organizar, né, os seus objetivos, as suas metas do empreendimento, então, e coordenar ali quais serão os meios para alcançar esses objetivos. Então, você vai montar ali esse plano, elencando ali os seus objetivos, suas metas e como alcançá-los, quais os recursos necessários. Programação, os termos aqui, ó. Então, você vai estabelecer ali um programa, né? Você vai ali se programar, você vai ali dividir, organizar cada coisa, beleza? E aí, por fim, o orçamento, que é a expressão formal, então, dos planos aí, de um curto ou um longo prazo aí, baseado, então, nas estruturas da empresa, beleza? Ou existentes ou já programada aí e tal. Então, essa aqui é a última, né? A última palavra aí, orçamento.
Então, é bem interessante, né, essas terminologias que a gente acaba entendendo melhor aí o que vem a ser o orçamento, com essas palavras aí que também elas fazem parte aí do orçamento empresarial, ele funcionando como uma previsão, como um planejamento, como uma projeção, como uma simulação, como um plano e assim vai, beleza? Então, é algo bem interessante, bem bacana também. E aqui, segundo esse autor, com um nome bem legal, bem fácil de dizer, né? Um nome bem bacana para colocar no filho. Então ele aponta 3 condições mínimas para a implantação do orçamento. Então, qual que são as condições mínimas para mim implantar um orçamento na minha empresa? Então, pessoal, lembrando que o orçamento empresarial ele não é para uma empresa só para empresa grande, tá? Ele é para média, para pequena, para média, para grande empresa. Tá bom? Então você vai adaptar, você vai ver qual funciona melhor, né? E aí nós temos essas 3 condições mínimas para que isso ocorra, não somente numa grande empresa, lembrando, tá bom? Então a primeira condição mínima é uma estrutura organizacional definida. Então deve ter então ali no seu negócio uma estrutura, né, do negócio claramente definida, pessoal. Isso é extremamente importante, isso é a ordem que você vai colocar ali, né? Você vai organizar, colocar cada coisa no seu lugar, né? Qual que é a sua função, o que você vai fazer, né? Quem você deve ali, então, quem que vai ser o seu chefe, quem que vai ser, você vai ser subordinado de quem. Então, é interessante isso, você organizar o seu negócio ali, né? De acordo com o que você vê ali que funciona, com que a sua visão ali sobre, né? Claro, nenhuma empresa aí tem uma estrutura organizacional, tem algumas que tem, sim, iguais aí, uma estrutura organizacional, se a gente for visualizar, é uma estrutura igual, e tem outras, assim, que tem uma estrutura organizacional diferente, né, mas é interessante isso, você colocar ali, você atribuir autoridade, né, quem manda em quem, quais os níveis de subordinação, quem toma decisões, quem é o responsável por cada área. Então, é importante isso, pessoal, né? Evita muitos problemas. Às vezes, você colocar a ordem vai evitar aí muitos problemas aí dentro da empresa, né? Você deixar claro, né, esses níveis de subordinação, você deixar claro aí como se dá a comunicação das áreas. Então, isso é muito importante, beleza? Olha ali, ó. Então, nós temos aí que colocar, né? Ah, mas minha empresa tem 2 pessoas. Faça ali com aquelas 2 pessoas, né? Olha, você é responsável por isso, você, né, fica aí, você faz isso, você decide isso. Então, isso é muito importante, tá bom? Vai aí desde o menor número de colaborador até o maior número, então é bem importante. Eu vou passar um vídeo aqui com relação a esse assunto, né? Ela vai trazer ali alguns conceitos, algumas dicas, e é bem interessante, tá bom? Olá, meu nome é Camila Rocha, faço parte do time de sucesso do cliente aqui da Solids e hoje eu vim conversar com vocês sobre estruturas organizacionais. Estrutura organizacional nada mais é do que a forma que um gestor ou empreendedor distribui as pessoas dentro da sua empresa. Então ela é composta pelos cargos, pelos departamentos e pelos níveis hierárquicos de uma organização. Hoje o mercado pratica 2 tipos prioritariamente de estruturas organizacionais, a estrutura horizontal e a estrutura vertical. Antes da gente pensar em qual modelo se encaixa melhor na nossa empresa, é importante que a gente conheça os dois e entenda as vantagens e as desvantagens deles. O modelo de estrutura horizontal vem ganhando muita força, principalmente com o surgimento das startups e empresas mais informais. Isso porque ele é mais utilizado em empresas menores. Ele é um modelo que não possui muitas camadas hierárquicas, ou seja, um grande grupo de pessoas geralmente é gerida por uma pessoa só e a gente não tem um grande volume de hierarquia. Nesse modelo, os colaboradores têm mais autonomia para tomar decisões acerca dos próprios processos e isso pode ser uma vantagem muito legal, principalmente quando a gente encontra menos burocracias para tomar um tipo de decisão. Por outro lado, isso pode dificultar a gestão dos processos, a organização deles e até a comunicação com os colaboradores para seguir um padrão ou determinado processo mesmo. Esse desafio é principalmente encontrado quando empresas que têm uma estrutura organizacional mais horizontal
crescem e precisam criar mais camadas hierárquicas. Vale lembrar que uma das principais características e uma das principais vantagens dessa estrutura é a motivação dos colaboradores, que criam um sentimento de dono muito mais aguçado, já que eles têm autonomia para tomar suas próprias decisões. A estrutura organizacional vertical é a mais praticada no mercado e é a mais tradicional. Ela é composta de 3 níveis hierárquicos, o baixo, o médio e o alto, e ela pode ter várias camadas entre elas. Então a gente pode ter menos pessoas sendo geridas por outros níveis de camadas, por outros níveis de liderança. Nesse modelo, a gente tem um pouquinho mais de burocracia para tomada de decisão ou para até adaptação de um processo, porque a gente tem um grupo menor de pessoas que se reporta a um líder e esse líder se reporta a outro e assim por diante. Mas por outro lado, a gente consegue ter uma organização muito melhor dos processos, porque a gente tem microgestão. Então a gente tem pessoas mais geridas de perto por determinado líder, um grupo menor que fica mais centralizado e mais organizado. Para a gente pensar em qual modelo de estrutura organizacional se encaixa melhor na nossa empresa, um ponto muito importante de pensar é a cultura organizacional. Se a gente adota um modelo de estrutura super vertical em uma empresa informal, em uma empresa menor, em uma empresa que as pessoas precisam de autonomia para tomar decisões, isso fica um pouco complicado e pode ser um grande motivo de desmotivação dos colaboradores. Se por outro lado a gente adota um modelo de estrutura horizontal em uma empresa que é muito formal e que tem os funcionários muito ligados a processos e a regras, a gente pode também desmotivar essas pessoas. A gente então tem que pensar em vários pontos, a cultura organizacional, a nossa comunicação, os nossos processos e o nosso core business para tomar uma decisão acerca da nossa estrutura organizacional. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a pensar um pouquinho no seu cenário e a entender qual estrutura organizacional pode se encaixar melhor na sua realidade. E se você quiser ver mais conteúdos como esse, conhecer uma plataforma de RH completo com People Analytics e gestão comportamental, acesse o nosso site. O link está na descrição. Aqui então, nós vamos para a segunda condição aí mínima para que tenha então a implantação, para que ocorra a implantação do orçamento empresarial na empresa. Então, a segunda condição mínima, segundo esse autor, é a contabilidade aberta e informatizada. Isso aqui é crucial, beleza? Isso é muito importante. Você precisa desse fluxo de informação atualizada, né? Ali com base nos seus registros financeiros, você precisa dessas informações. Ah, mas como tá fazendo essa pergunta aqui, né? Mas e se a minha empresa é uma empresa muito pequena, né? Como que eu vou manter uma contabilidade, né? Como que eu vou... Então, pessoal, como eu já disse aqui em outras aulas, a gente tem que se adaptar, a gente tem que trabalhar ali com o que está em nossas mãos. Então, se o que está ali na sua mão é uma planilha ali, é uma anotação, né? O seu registro de caixa ali acontece manualmente ali num caderno, pessoal, é o que você tem, é a ferramenta que você tem, tá? Não tem não, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito. Não, você vai trabalhar aí com as ferramentas que você tem na sua mão. Você vai aí trazer essas informações de acordo aí com as suas possibilidades. Só que a gente traz aí que é importante essas informações estarem constantemente, então, atualizadas. Por quê? Porque é importante você colocar esses registros aí no seu orçamento, né? Como, por exemplo, os custos fixos. Você tem que estar anotado ali, né? Para você conseguir tirar uma média desses custos fixos. Quanto é a média de custo fixo aí no seu mês? Então, a partir dos seus registros ali, seja numa planilha no Excel, seja num caderno de anotação, então você vai conseguir aí trazer essas informações. Então, é importante isso. Você não vai trabalhar com dados de 5 anos atrás. Claro, você pode, né, saber, ter a ciência ali daqueles dados e tal, registros, mas você precisa também desses dados atualizados, tá bom? Então, isso é muito importante também, ter uma contabilidade aberta e informatizada. E a terceira e última condição mínima para isso, né, para a implantação do orçamento, é fixação dos objetivos da empresa. Então, como eu disse, o orçamento, né, nele ali é necessário você traçar então os objetivos da empresa. É muito importante. Por quê? Porque o orçamento ele vai ser baseado nesses objetivos,
né? Olha ali. Então, à medida que a empresa começa a crescer, o empreendedor deve começar a traçar seus objetivos e metas. Então, isso é muito importante, né? Se você aí tem um autor, né, que fala, eu ouvi numa palestra esses dias, desculpa, eu não sei quem, né? Não lembro o nome, mas que fala, né? Se você não sabe aí para onde quer ir, se você não tem isso aí, então é registrado aí e tal, então qualquer lugar vai servir para você. Então, por isso a importância de você traçar objetivos e metas para o seu negócio, para as áreas do seu negócio, porque é um norte para você saber para onde você está indo, para onde você quer chegar, né? Então, é importante o chefe e todos os colaboradores para estarem dentro aí desses objetivos e metas, como por exemplo, nível de lucro esperado, participação desejada no mercado, obtenção de recursos financeiros. Então, tudo isso é muito importante, beleza? Então não deixe isso de lado, tá? Comece aí, se você ainda não tem traçado alguns objetivos e metas, né? Às vezes deu uma desanimada aí, volte, né? Coloque aí, e para que você tenha um norte aí de onde você quer chegar. Então espero aí que essa aula tenha sido aí, então, uma aula bem que possa ter te ajudado, né? Então, ao longo aí dessas aulas de orçamento empresarial, nós falaremos aí mais a fundo, então, desse assunto e vai trazer aí um clareamento cada vez melhor, né? E espero que tenha aí colaborado, então, com vocês. Obrigado por terem acompanhado até aqui. Não esqueçam, tá? De colocar o seu nome aí nos comentários, de acompanhar as outras aulas, é uma oportunidade que vocês têm, tá? Nós temos também a mentoria ali, que você pode estar se inscrevendo, marcando ali algum horário para você, então é algo bem interessante, tá bom? Obrigado por ter acompanhado até aqui, até as próximas aulas.